Bem-vindos a mais uma temporada do programa Promover Estética. Essa é uma parceria entre o curso de Estética das Faculdades Promove e o canal universitário da TV Promove. Hoje eu tenho uma honra de receber uma parceira, amiga de longa data e maravilhosa para acompanhá-los essa nova reestreia do nosso programa. A doutora Flávia Mota, tenho o prazer de recebê-la aqui. Bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra para a gente receber você nessa reestreia do nosso Promover Estética. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os novos rumos da estética, a importância dos estudos, a importância da formação e principalmente a importância de você raciocinar e ter aquele raciocínio clínico no momento do atendimento. Flávia, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, muito bem-vinda. E assim, espero que a gente possa trocar aí bastante informação boa, de qualidade. Eu vou te perguntar, além de dar as boas-vindas, me conta um pouquinho da sua trajetória dentro da estética. Bom, primeiramente, muito obrigada. É muito importante para a gente que trabalha há tanto tempo na estética e a gente que também dá aula, é tão importante trazer esse reconhecimento que a educação traz para nós. E eu estou muito feliz e lisonjeada pelo convite. Bom, a estética ela veio para minha vida de uma forma muito interessante, que eu falo que assim, foi propósito de Deus. Então eu tenho uma carreira fora da estética, aí eu tenho outras 2 formações, mas eu queria algo que me desse sentido, que trouxesse propósito para minha vida. E eu entrei para a estética através da extensão de cílios, e através da extensão de cílios eu conheci o universo da estética, porque eu nem era uma pessoa tão vaidosa até então. E lá em 2014 eu comecei a estudar estética e de lá para cá eu sou simplesmente apaixonada pela profissão. Eu brinco que assim, foi uma profissão que me escolheu e eu abracei com muito amor e muito carinho e trabalho porque eu amo esse trabalho. Para mim é importante ressaltar que você precisa ter amor ao seu trabalho, porque por dinheiro a gente aceita muita coisa, mas por amor a gente suporta e a gente persevera, principalmente. E principalmente neste momento que o mercado está tão instável, está inflado de vários profissionais de diversas áreas, que eu brinco que a estética está sendo invadida, né? Todo mundo quer estética agora, mas poucos ainda conseguem levar a estética com a beleza que ela realmente tem, juntamente com a ciência, que isso é extremamente importante para a gente ter resultados de qualidade, pacientes satisfeitos, fidelização e principalmente responsabilidade dentro do trabalho que a gente consegue executar no consultório. Verdade. Quando a gente fala de estética, a gente pensa logo na beleza, no embelezamento, mas nós que somos da área da estética, a gente sabe que a estética entrega mais que beleza. Nós promovemos saúde, bem-estar, nós conseguimos transformar a vida de outras pessoas, mulheres, homens, que hoje é cada vez mais recorrente a busca. E essa busca incessante tem feito realmente uma invasão, né, como você disse, de vários profissionais de várias áreas diferentes trabalhando na área da estética. Não que seja de tudo errado, mas o que a gente preza principalmente é pela qualidade desses profissionais. Hoje em dia a gente vem acompanhando, eu confesso que um pouco aterrorizada, pela quantidade de erros que acontecem dentro da área da estética. E dentro de procedimentos, dentro de recorrências, de intercorrências em relação a esses profissionais. E às vezes não por maldade, mas às vezes por falta de conhecimento, por falta de raciocínio clínico, raciocínio lógico em relação a um determinado procedimento ou até mesmo um determinado produto, onde esse produto vai atuar, o que ele vai fazer. E isso é muito inerente, né, Flávia? Quando a gente analisa
por exemplo, uma intercorrência, e a gente fala assim, nossa, mas aqui podia ter sido evitado tendo feito tal coisa. Será que essa pessoa não lembrou que precisava de usar isso ou usar aquilo? Eu acredito que hoje os profissionais eles querem muito o glamour da estética e acredito que a base da estética ela tem ficado subjugada. Então não é tão importante você saber todo o processo que acontece a partir de uma extração que você faz. Eu estou falando de um procedimento bem básico, mas a gente vê cada vez mais os profissionais não sabendo a base. E isso compromete o resultado. E isso gera uma quantidade, uma enxurrada de intercorrências que poderiam sim ser evitadas. Óbvio que intercorrência acontece com quem trabalha. Isso não é nem determinante se o profissional é bom ou ruim. Só quer dizer que em algum momento algo pode dar errado. E tem vários fatores que são sim ali que você consegue controlar ou que você consegue minimizar, mas outros fatores fogem do nosso controle também. E as intercorrências, elas acontecem nisso. Eu brinco que assim, a gente pisca, a intercorrência acontece. E a gente precisa ser resiliente também nesse momento, porque isso não determina o profissionalismo de um profissional, mas a forma como ele se comporta diante disso, isso sim determina. Eu brinco com as minhas alunas que mais importante do que saber fazer é saber o que fazer quando dá errado. Exatamente. E o que a gente mais vê, e assim, os relatos que a gente recebe, e o que a gente vê na mídia também, que hoje a internet está aí mostrando tudo, né? As pessoas, elas põem o celular e gravam um vídeo falando de algo que aconteceu com elas, e na maioria das vezes a gente recebe o seguinte relato: quando aconteceu isso, eu procurei o profissional e o profissional não me respondeu. Sim, a maioria, né? E isso é muito importante, o saber o que fazer quando algo dá errado. Eu brinco que eu falo assim, se a sua paciente tiver uma parada cardiorrespiratória, você sabe a manobra que deve ser feita, enquanto é chamado o serviço de atendimento, então isso é muito grave, em se dizendo assim, porque a gente está lidando com pessoas, com expectativas, a gente está lidando com sonhos, e isso é muito, é muito lúdico, mas é muito real. As pessoas, elas vêm com uma grande... Não é palpável, mas ele é extremamente importante para o paciente. E eu vejo uma carência muito grande no mercado em entender o que é uma intercorrência, como se comportar em primeiros socorros, e isso é uma deficiência também da formação. Porque lá nas universidades, eu não estou colocando em xeque nenhuma universidade, pelo contrário, seria muito mais abrangente e interessante colocar isso como matéria também, o treinamento do profissional com intercorrências. Então, é uma intercorrência básica, desde uma alergia leve a uma substância até uma RCP, que isso também é importante. Óbvio que eu não estou aqui fazendo julgamento, dizendo que as pessoas precisam saber isso. Para título de informação, sim, você precisa saber isso. Mas ninguém está ali para prestar socorro para todo mundo, não é isso. O que eu brinco é assim, eu sou SOS de um monte de profissional. Porque acontece alguma coisa, meu telefone é o primeiro que eles ligam. E aí eu falo, gente, vocês também precisam dessa informação. E às vezes eu nem realizo o procedimento, mas eu tenho que auxiliar o profissional para ele poder conseguir ou ter uma anafilaxia do paciente ali, ou até mesmo fazer uma correção de algo que deu errado, ou tranquilizar o paciente, porque às vezes nem é uma intercorrência, às vezes é só uma reação adversa, que pode acontecer. E a gente tem que estar preparado também. A gente está preparado para o sorriso, mas a gente também tem que estar preparado para a frustração. É verdade. E mais que nunca, o que a gente sempre enfatiza é que hoje há uma crescente busca incessantemente pelos procedimentos injetáveis, porque a pessoa pensa que é fácil, porque é rápido o resultado, mas esquece que às vezes a base da estética, o básico precisa acontecer antes.
Eu preciso preparar essa pele para receber tal substância, tal procedimento. E isso, às vezes, pelo menos na concepção do que a gente vê na maioria das vezes, falta. Sim. Porque aí eu brinco e falo assim, ai, mas o preenchimento desceu, ele escorregou. Claro, ele não tinha onde ancorar, não tem sustentação. então vai acontecer isso mesmo. E as pessoas, elas meio que não é que deixa de entender ou deixa de saber. Às vezes falta, igual você falou, em algumas formações, esse dizer, olha, antes de preencher, vamos analisar tal e tal fator determinante. É igual a gente lidar com indicação e contraindicação. Quando eu tenho contraindicação, às vezes é absoluta, mas às vezes é relativa. Exato. Depende de qual momento e do que eu vou fazer, não é mesmo? Nesse último final de semana, eu estava dando uma aula num MBA. E aí você imagina, são pessoas que têm ali um conhecimento. Bom, a gente imagina que sim. E aí, exatamente o que eu estava falando, que é quase um defeito de fábrica do injetor, que ele só quer injetar. Então, ele não quer fazer mais nada, óbvio. Não tem glamour fazer uma limpeza de pele. Isso é um fato. Né? Não tem um glamour fazer um microagulhamento, mas é glamuroso fazer um preenchimento. Porém, o que eu sempre falo com as profissionais é que a injeção, ela é um complemento de tratamento, ela não pode ser a única coisa que você faz. Por quê? A pele, ela tem necessidades diferentes e eu não vou conseguir resolver tudo isso apenas com uma injeção. Então, quando a gente pensa nas estruturas da pele, e aí é o que eu falo, que a base, ela faz muita diferença, você consegue trabalhar todas as estruturas e isso traz uma qualidade de tratamento que faz com que você se destaque no mercado e que o paciente ele pare de escolher pelo preço e comece a escolher pela qualidade que você traz. E aí você fideliza o seu paciente. Eu brinco que eu gosto de relacionamentos longos. Eu tenho um paciente que está comigo há 10 anos e ele não me troca e não é porque eu estou cobrando mais em conta ou não. Ele não me troca porque o resultado que eu consigo trazer para ele e o contexto que eu coloco para ele entende que aquilo ali é o que ele realmente precisa. Então, a gente estruturar o tecido, ancorar para eu conseguir preencher, para eu conseguir trazer qualidade para essa pele, seja através de uma básica limpeza de pele, porque o que a gente mais vê é as pessoas querendo fazer um botox, mas não quer fazer uma limpeza. Querendo paralisar a ruga, mas não quer tratar a flacidez da pele. E a gente tem hoje tanta tecnologia, tantos ativos cosmetológicos, e injetar é uma parte do processo. Então, pensando no universo que a gente tem da cosmetologia, hoje a gente tem produtos extremamente avançados para você contribuir para o benefício de rejuvenescimento, de manutenção dos próprios tratamentos. Pacientes que não têm tanto recurso, a gente consegue promover melhoria para o paciente, mas basta a pessoa conhecer e entender. E aí a gente fala, bom, vamos lá na base, porque um peeling funciona. A gente sabe que o laser é hypado, mas o peeling velho e bom de guerra funciona. E é mais em conta, muitas das vezes. Então, né? tem momentos onde o paciente consegue dispor um pouco mais de recurso, mas vai ter momentos que ele não tem. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar uma vez só? E aí eu vou deixar esse paciente abandonado? E aí ele vai perder a qualidade da pele dele simplesmente porque naquele momento ele não tem recurso adicional para continuar o tratamento? Então, cabe ao profissional raciocinar clinicamente, fazer uma cronologia de tratamento e pensar que eu vivo 365 dias com o meu paciente. Eu não vivo só no momento que ele vai lá fazer um preenchimento ou que ele faz um botox. Porque assim, ao contrário de todo mundo, eu acredito, né, que pensa dessa forma, meus boletos acontecem todos os meses bonitinho. Então, eu trabalho com o recurso que o paciente tem, com as opções, eu exploro todas as opções que o paciente possa em consultório. Eu sempre coloco, eu abranjo ali de 3 a 5 opções de tratamento para encaixar dentro do
tempo que ele tem e também dos recursos financeiros que ele tem. Porque hoje a gente tem uma escassez muito mais de tempo do que de recurso. Verdade. Então, a gente precisa casar essas informações para trazer. E aí eu acredito que seja isso que os profissionais injetam tanto e acham que só isso vai resolver, porque injetou, acabou. E aí é muito mais rápido, né? Só que a gente precisa dar essa manutenção. E quem está fazendo gerenciamento de pele ganha 5, 10 vezes mais do que apenas um injetor. E a gente tem uma fidelização. E aí é isso que a gente fala, né? Quando a gente pensa da parte empreendedora desse profissional, ele precisa entender que não adianta nada ganhar muito num procedimento e ficar os outros 20 dias do mês sem trabalhar. Porque o que vai fazer no mês seguinte? Aí eu brinco que eu falo assim, até para tirar férias, o empreendedor precisa entender que ele precisa se programar, porque quando ele ficou aquele período sem trabalhar, mas virando o mês, as contas vão chegar. E o entender isso, o entender também essa questão, igual você falou, do recurso que o paciente tem, eu consigo atender todo tipo de público. Exato. Claro, cada um com o seu perfil, cada perfil que quer investir X valor, X tempo, para poder conseguir alcançar, não é mesmo? E aí isso traz uma sequência, uma frequência de procedimento, de tratamento, e traz sim, mesmo essa fidelização, né? Porque um paciente feliz, eu brinco que traz outros 100, mas um insatisfeito, ele leva outros 500 embora, né? E a gente traz, e eu falo muito isso, porque aqui no nosso curso de graduação em estética, a gente fala muito disso, desse raciocínio clínico. Elas têm duas disciplinas, por exemplo, de manobras e entendimento do que é biossegurança, do que é normas de primeiros socorros, porque elas precisam realmente disso, e a gente vê que faz diferença. Faz diferença esse olhar clínico, faz a diferença do entendimento e faz diferença esse profissional entender aonde ele está e quem é o paciente que está na frente dele. Eu brinco que a teoria, ela embasa muito bem. Sim, sem dúvida. Mas a prática e o diagnóstico, quem te dá é quem está na sua frente. Majoritária. E hoje a gente tem, inclusive, né, o paciente cobrando de nós. Então, hoje o paciente, ele me cobra se eu tenho conhecimento da técnica. Quando é que você vai fazer o curso de tal procedimento ou de tal produto? Ele olha, o paciente tem tempo, né? A gente não tem, que a gente está trabalhando, mas o paciente tem tempo. A paciente, principalmente de terceira idade, passa o dia inteiro pesquisando coisas. E aí, volta e meia, chega uma fotinho no meu Instagram, no meu WhatsApp, falando assim, você conhece esse produto? E às vezes eu realmente nunca vi o produto. E eu falo, olha, não sei, deixa eu pesquisar para eu poder entender. E o paciente te cobra que você tem aquele conhecimento. Então, hoje a gente tem um paciente com um senso crítico muito inteligente. E isso é muito bom para nós profissionais, porque isso coloca em teste o nosso conhecimento também. Claro que hoje a gente também compete com o ChatGPT, com o Google, como sempre foi, mas hoje realmente ele tem um critério muito mais específico. Então, o paciente, ele discute com você bem nivelado, então ele não vem com aquelas atrocidades que a gente via na internet, ele vem com um conceito formado já. E isso, a informação, ela traz isso. E isso é muito bom para nós, como profissionais, né? E para também mostrar o profissionalismo que nós temos. Sim. E aí é muito interessante você dizer isso, porque acabou essa era do paciente que chegava lá, deitava e falava assim, pode fazer o que você quiser. Não, hoje ele chega e fala assim, eu vi que esse procedimento faz isso, isso e isso, e eu queria fazer esse aqui. Aí, às vezes, a gente até, e isso aí também demonstra a sua capacidade de raciocínio, porque muitas das vezes não é o que ele quer, é que ele precisa. Exato. E aí eu preciso mostrar para ele que naquele momento ele precisa de tal e tal procedimento antes de eu realizar aquele procedimento que ele quer. Durante a consulta, eu explico muito isso para os pacientes. A gente alinha expectativas. Por quê? Eu tenho que trazer a realidade do procedimento
para a necessidade do meu paciente. Às vezes ele chega no consultório querendo fazer uma coisa e aquilo não é condizente com a natureza do que ele quer tratar. Só que quem tem que falar isso e quem tem que colocar o profissionalismo ali em xeque é o profissional. Então, quando eu chego e falo para o paciente, isso não é para você, é porque eu sei em todo o momento, do início até o final, que aquilo ali não vai resolver o problema dele. Que várias vezes eu falo isso, às vezes o paciente quer tratar uma microlesão de acne, mas ele quer fazer um peeling, e eu não vou conseguir chegar nesse objetivo. Mas isso não é porque eu não quero, é porque aquele tratamento não vai conseguir chegar. Só que ele olha lá na internet, aí ele vê um peeling que só sai até a alma da pessoa. E aí ele fala, olha como ficou bom. Aí você pega a foto e fala, mas olha isso aqui é um blur. A foto ela foi borrada. E o paciente acredita fielmente que aquilo ali vai resolver o problema dele. Então, diversas coisas, como eu trouxe um exemplo básico, mas em diversos momentos a gente tem que aprender a falar não. E falar, olha, não dá. E falar, eu abro mão de ter esse paciente no meu consultório, de realizar esse tratamento, porque eu não quero gerar duas frustrações, a minha e a dele. E eu canso de falar isso com os pacientes. Se você fizer, você não vai gostar. Mas eu não vou fazer porque eu não quero gerar essa expectativa negativa para você. E hoje em dia, com as redes sociais e esse boom aí de procedimentos, de influencer, de blogueiros e toda a categoria, isso aumenta muito mais a expectativa do cliente. Sim. Porque eu quero fazer o procedimento que a famosa fulana fez. Só que a famosa fulana, ela preparou, ela teve toda a preparação. E ela, óbvio que ela só posta o resultado final. Exato. E aí a pessoa vem com essa expectativa. E aí, nesse momento, é que a gente tem que ter uma postura, eu tenho que mostrar para ele que eu tenho conhecimento sobre aquele procedimento, sobre aquele produto. Eu brinco que hoje é muito engraçado a gente ver, né, aqueles vídeos onde a pessoa passa uma máscara ali e aí estira e a pele fica lisinha, maravilhosa, sem mancha, sem acne, sem nada. Seria um e aí sonho. Quando chega, eles falam assim, não, mas eu vi na internet, é assim, e aí a gente dá aquele banho de água fria primeiro para mostrar que não é bem por aí, né? Não só as máscaras, né, os equipamentos que se vendem e até lá na loja a gente tem um problema sério porque a loja ela só vende para profissional. E aí chega um cliente final, vê o produto, acha que se ele comprar um roller para microagulhamento e comprar uma monodose, ele vai resolver o problema dele. E aí a gente tem que orientar, olha, você precisa de um profissional. O profissional tem que avaliar a sua pele. Isso aqui pode dar muito errado. Ah, mas eu vi na internet. Gente, a internet, ela é livre. Tem tudo na internet. Isso não quer dizer que é aplicável. Isso não quer dizer que é replicável. Então, a gente precisa ter senso crítico novamente e trazer para a nossa postura como profissional. Então, vários momentos eu viro para a paciente e falo assim, olha, a dica da internet, ela até funciona, mas você precisa ter uma realidade condizente com quem está fazendo. Então, se você quer seguir a dica da blogueira, pensa na saúde dela, na vida dela, no quanto ela investe, no quanto ela trata, porque é isso que ela mostra. E a gente já viu hoje ainda bem que a internet ela não esconde por muito tempo a realidade. E a gente já viu que algumas blogueiras que dão dicas estão sofrendo as consequências do próprio produto, né? Ou seja, do próprio procedimento. E não é endemonizando as influencers, porque até nós somos influencers de educação e tudo. E eu preciso, sim, trazer para a realidade. Então, às vezes, eu tenho um produto que ele é fantástico. E a influencer divulga e realmente é legal. Mas eu tenho realidades que não são competentes a determinados tipos de pacientes. Só que esse senso crítico, ele não é tão disseminado assim. Então, algumas coisas sim, eles são para massa, que é o que eu falo assim, pensa na farmácia e no supermercado, é para massa. Agora, pensa no indivíduo, não existe massa, existe unanimidade. Então, eu tenho um indivíduo, eu tenho que ter a particularidade desse indivíduo. E quando ele está com uma afecção estética, seja
oleosidade, acne ou qualquer outra, não adianta eu virar para ele e falar assim, olha, vai no supermercado e compra o que você quiser, porque não vai resolver o problema. Ele vai se frustrar novamente, ou ele pode agravar o problema, que é o caso que a gente fala das dicas. Então, às vezes, ele é muito bom, para a realidade de alguns, mas para a realidade de todos não é. Se fosse assim, a gente não tinha essa quantidade de marcas de produtos, com especificidades diferentes, distintas, para cada perfil de paciente. Verdade. Gente, vocês viram aí, né? É muita informação. A gente podia fazer aqui vários programas, ficar horas e horas falando, mas esse é só o gostinho do nosso primeiro episódio aí da nova temporada do Promover Estética. Agradeço mais uma vez a profissional maravilhosa, doutora Flávia Mota, que está aqui conosco, e acompanha aí as nossas redes sociais, que em breve teremos mais novidades e eu espero recebê-la novamente aqui conosco. Vai ser um prazer, muito obrigada e eu desejo a todos bastante educação e profissionalismo, que a nossa área merece. Grande abraço, até o próximo Promover Estética.